Olá, eu sou Sâmia Oliveira e esse é o podcast 40 Pode Mais. Esse podcast, ele é fruto de muito trabalho, de uma ideia que foi para o papel, que depois teve reuniões e reuniões, e vamos falar de pautas, e vamos falar dos assuntos que nos pertencem, e nós empreendemos o nosso tempo, o nosso sonho, as nossas vidas para estar aqui, agora, nesse momento, falando sobre nós mesmas, sobre as nossas experiências. Não é, Ju? É isso mesmo, Sâmia. E hoje a gente está aqui para falar de mais um assunto importante que é inerente a esse nosso mundo. Nessa fase da vida natural que exista uma expectativa de que a nossa vida já esteja completamente resolvida, principalmente na área profissional. Mas a verdade é que essa realidade é muito diferente para muitas pessoas. Existem muitas dúvidas, muitas questões, inseguranças que nos acometem. E a gente vai falar hoje sobre carreira aos 40, entre o peso do que já foi construído e a coragem de começar algo novo. Não é isso, Camila? É isso aí. E hoje nós vamos receber 2 convidadas lindíssimas, importantíssimas para esse tema. Nossa querida amiga Josi Dominici, que é a pessoa mais corajosa, eu diria mais corajosa das amigas, porque ela realmente teve coragem de empreender e continua empreendendo e não tem medo, né, Josi, dessa mudança. Seja muito bem-vinda, minha Obrigada, amiga. gente. Que gostoso estar aqui com vocês. Que projeto lindo. Eu acho que mais do que empreender, eu não tenho medo de me desprender, né? Então, Isso. depois a gente prolonga a conversa. E outro fenômeno, outra mulher grandiosíssima, que é a Tânia Miak, né? Muito bem-vinda, Tânia. Ela que é presidente do Sindicato de Bebidas do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, na presença de todas as mulheres, né, e espero poder hoje contribuir, né, falar um pouco sobre empreendedorismo para quem quer empreender, quais são os desafios, o que é necessário saber para poder iniciar essa nova fase, né, de empreendedorismo, e principalmente o das mulheres que hoje é tanto falado. Obrigada, Tânia. Obrigada, Josi. Estamos no podcast 40 Pode Mais. Então, gente, vamos falar de recomeços, começos, ponto de partida, tudo isso, né? Que é, às vezes a gente se vê perdido em alguns momentos de nossa vida. Às vezes é um pontinho factual que faz a gente pensar assim, o que que pode me impulsionar, o que que vai me levar para frente. E eu acho que a Josi, quando a gente pensou nesse episódio, a gente pensou muito, muito na Josi, né? Cada episódio ele foi pensado com muito carinho, como dizer, não, não, gente, isso aqui, porque nós podemos falar sobre tudo. Nós somos só falando um pouquinho para a Tânia, nós somos amigas há 20 anos, né? As meninas que tiveram, as outras que tiveram aqui, amigas há 20 anos, e nós podemos falar de tudo, tudo. Mas esse tema específico, a gente escolheu a Josi, porque a Josi é a nossa inspiração do que ela falou no começo. Eu não tenho medo de empreender, eu tenho medo de me Na verdade, não é nem o medo de empreender, é o não medo de me desprender. Então fala sobre isso, mulher, que é isso que a gente quer ouvir. A gente, quando se apresenta, né, às vezes a gente tem o hábito de dizer, eu sou tal coisa, né? Como eu sou tal profissão. Ah, eu sou professora, eu sou cabeleireira, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, muitas das vezes, a gente coloca esse verbo, né, esse ser, como um estado definitivo. Na verdade, a gente está alguma coisa. Eu estou cabeleireira, eu estou empreendedora, eu estou. E aí, assim, eu acho que desde a minha infância, na adolescência, já havia ali uma certa rebeldia, porque eu lembro que enquanto eu crescia, minha mãe dizia: "Tu vai ser médico ou advogado?" E eu só pensava: "Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero ninguém me dizendo o que eu vou ser." Mas eu dizia: "Sim, mãe." Já nasceu correndo. Claro. Sim, claro. E aí, com 17 anos, eu fiz o vestibular, ela contando que eu ia fazer para direito, eu consegui convencê-la e fiz para psicologia. Mas falei: "Não, mãe, em breve eu vou fazer direito." Tu jura? Tu jura? E aí, assim, então né, eu sempre tenho essa questão do desejo, que é o que me move, que é o que me mantém. E quando o mundo externo, ele não tá mais ressoando com aquilo que eu desejo,
eu não consigo segurar. Eu quero meter o pé na jaca ou chutar o balde e me dedicar a uma outra coisa, a uma outra vivência, né? A uma outra experiência. E assim foi. Então, ao longo da minha vida, tipo, é para eu detalhar um pouco esse cenário de A gente pode mudança? falando, a gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo Para isso, não né? falar tudo de uma vez. Porque senão, quando a gente começa a falar, né? Exato, É, exato. Tânia, a gente estava conversando ali antes de ligarem as câmeras, né? E eu percebi assim como tu é gigante, como tu é potente, assim, como tu pode contribuir com a gente, né? Porque a gente às vezes tem a curiosidade, mas a gente não sabe aquele começo, aquele. E eu queria que tu falasse assim, um pouco pra gente, até da tua história, porque eu achei muito interessante, sabe? E impulsiona, né? Impulsiona, inspira outras pessoas. Então, eu estava comentando que eu não tive, pelo fato dos meus pais serem imigrantes, eles não puderam ter estudos, né? Porque chegaram ao Brasil com 13 anos e foram direto trabalhar na agricultura, porque a mão de obra era familiar. E aí, a segunda geração, que somos nós, todos os japoneses fizeram com que os filhos estudassem, porque era a única forma, a gente sabe que o estudo é a única forma que tem de você mudar um pouco o patamar da parte que a gente pode chamar de econômica. Então, eu estudei na faculdade até me formar e fui para... e durante a faculdade, eu vou até falar um pouco da faculdade, né? Durante a faculdade, eu já fui empreendedora sem saber que um dia ia ser empreendedora, né? Eu e minha amiga, a gente vendia bolos, né? Na faculdade. Então, eram 104 pedaços de bolo todos os dias. Aí, quando a gente estava com o primeiro, assim, faturamento, o que a gente fez? Pagou as contas, né, do bolo, tal. A gente comprou uma bicicleta, porque era a bicicleta que a gente transportava os bolos. E na minha infância, cada filho não tinha uma bicicleta como é hoje, né? Meu irmão era o mais velho, então ele tinha uma bicicross, e a gente tinha que andar na bicicross. Aí nosso sonho era, assim, como menina, né, ter uma cecica, aquela com cestinha, cor-de-rosa. Tive uma. Nós compramos, então, com o primeiro lucro da empresa, uma bicicleta Ceci, a gente amarrava na parte de trás, na garupa, e ia vender o bolo de manhã, tarde e noite na faculdade. Aí um dia a moça da cantina falou, olha, vocês vão ter que parar de vender porque a cantina não está mais tendo lucro, então a gente teve que parar de vender. Mas esse foi o primeiro empreendimento. Assim, a primeira experiência como empreendedora. E aí, eu fui fazer minhas entrevistas, né, como estava me formando, aí a primeira entrevista de uma empresa muito grande, né, eles falaram assim, olha, Tânia, eu não te vejo com o perfil de você estar dentro de uma empresa, mas como empreendedora. Mas falei, como é que eu vou abrir uma empresa, uma fábrica, né, se eu não tenho capital para isso? Então, fui trabalhar numa empresa de cerveja, né, uma empresa muito grande, hoje ela é mundialmente conhecida, e fui ser cervejeira no mercado que só tinha cervejeiros. Então, fui uma das primeiras mulheres cervejeiras formadas no Senai de Vassouras, na América do Sul. Então, Aqui assim, a gente nem gosta. todo mundo gosta. É entretenimento, né? E aí, depois disso, trabalhei só em empresas de bebida, né? Cerveja, refrigerante. E aí eu entrei no mundo do empreendedorismo quando eu já estava com 47 anos, 40 a mais, né? Porque a gente vai verificando que depois dos 40, a mulher ela perde um pouco do seu mercado de trabalho para a CLT. Então, surgiu essa oportunidade, né, de fazer parte da Sociedade da Cervejaria Dona, né, que hoje eu sou uma das sócias, e a gente entrou assim meio que com o conhecimento. Então, a minha parte da sociedade, ela foi paga com o que a gente chama de smart money, né? O meu conhecimento, né, e do meu marido, eles pagaram, então, essa parte dos 25% que hoje a gente tem na cervejaria. E aí, assim, construção de marca, aí acho que a gente pode falar um pouco mais na frente porque o que fez com que a gente realmente acreditasse na empresa e entrasse na sociedade da cervejaria. Então, eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é uma das coisas, acho que, mais importantes que tem quando você tem um empreendimento, é saber analisar essa parte de lucro, prejuízo, quais são as expectativas, se o cenário é otimista, pessimista, né? Então, isso tudo a gente pode ir conversando durante a... Isso é legal. Tu falou um verbo que me chamou muita atenção, que é o acreditar, né? Sim. E a Josi, durante muito tempo, ela teve um salão de beleza para cabelos cacheados e foi a pioneira aqui no nosso estado. Então, assim, foi algo que tu acreditou muito,
né? E eu acredito, eu penso que ainda é um mercado que tu acredita, né? Sim, Eu queria saber um sim. pouquinho mesmo, Josi, assim, dessa tua experiência, dessa tua vivência, desse teu momento. E quando eu decidi empreender com o salão na área capilar, a minha motivação ela não foi uma motivação nem financeira, porque na época eu estava, né, num emprego estável, concursada, nem uma motivação de, é um nicho de mercado interessante, eu, né, acho que pode ser bom investir. Eu sinto que houve uma espécie de um chamado, né? Quando eu passei pela minha transição capilar, que foi no momento da minha gravidez, eu pesquisei, não tinha profissionais que pudessem dar o atendimento que eu esperava, e aí eu fui estudando, estudando e me apaixonando e me encantando. Então eu nem pensei sobre o mercado, eu nem pensei sobre o que seria empreender, eu só me joguei. E fui estudando, e fui entendendo, e fui viajando, e fazendo curso, e compartilhava com algumas amigas, olha, aprendi a fazer isso, deixa eu te explicar como faz, deixa eu fazer no teu cabelo, e aí depois passava para outra pessoa, e a coisa foi crescendo. E aí foi crescendo assim muito, de um jeito que eu nem esperava. E aí, em menos de 3 meses, eu atendia a domicílio, em menos de 3 meses eu já tive que montar um espaço. Em 3 meses eu já tive que, de uma assistente, eu já tive que ir para 4, e aí depois a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Então foi um processo que foi muito intenso. Mas é como eu estava comentando, né? Eu tenho essa mania de me jogar de fato nas coisas, né? De mergulhar com essa profundidade. E aí, durante todo esse período, de fato, eu mergulhei, eu me encontrei naquilo, eu me encontrei tanto que eu me perdi. E aí eu já não me reconhecia como um ser diferente do que é o trabalho. E isso muitas das vezes acontece com a gente no empreendedorismo se a gente não estiver muito atento, né? Essa relação ela se mistura, e aí quem sou eu e o que é esse trabalho, né? O que é essa. Porque o trabalho é uma forma da gente se expressar no mundo, é uma forma da gente se relacionar com o mundo. E quando a gente não é CLT, quando a gente não está num emprego público, a gente está trabalhando para a gente, e principalmente quando é algo que a gente gosta, então a gente implica todo o nosso desejo ali, né? Tem uma fala que ela é uma falácia, que é encontre algo que você ama que você não precisa trabalhar na vida. Vai Não trabalhar. mesmo, demais, demais. É E aí interessante. foi um processo, assim, muito interessante. Eu ouvia muitas histórias, foram 11 anos atendendo milhares, né, de mulheres, não só eu, como a minha equipe na época, falando sobre transição, porque a gente falava sobre transição capilar, e toda transição, né, a gente está falando aqui de transição de carreira, mas é isso, é um passo de coragem, né, que a gente se permite dar, é sair de um estado para o outro, e não é simplesmente abrir uma porta, fechou uma porta e uma história ficou para trás. Não, é um processo. Tem responsabilidades, né, com a sociedade. Sim. É. Mas, Josi, tu tiveste também, assim, uma visão, assim, através da tua experiência de ter procurado um serviço e tu viste que não existia, então tu tiveste uma visão muito boa, né, Sim. do que tu poderias fazer, e aí como houve essa paixão. Agora me explica aqui uma coisa. Quais são, assim, as maiores dificuldades no momento que você resolve empreender naquilo, assim, tu, sabe, tu tiveste a visão e, assim, sabia que o negócio ia dar certo, porque aqui não existia esse tipo de serviço, mas, assim, qual foi realmente a maior dificuldade, assim, que é o que a gente... As meninas, né, que empreendem, assim, eu acho que, às vezes, elas deixam esse sonho no meio do caminho por conta dessas dificuldades. Então, eu queria que tu relatasse aí quais foram essas tuas dificuldades. Camila, eu diria que a maior dificuldade é entender a empresa como um ente diferente, como uma pessoa diferente. Eu tenho o CPF, a empresa tem o CNPJ, e precisa ser entendido e respeitado como uma diferença. Então, muitas das vezes, né, quando se começa nesse empreendimento, principalmente quando não é algo que é muito bem planejado, muito bem estruturado, tem ali um capital inicial, é aquela coisa que você vai investindo com o que você tem, é muito comum que a gente confunda
O que que é pessoal com o que é As profissional. contas bancárias. Exato. As contas. Essa conta é da empresa, essa conta é minha. Não, peraí, deixa eu tirar um pouquinho, deixa eu alimentar para Depois eu cá. Depois eu boto. boto. E o dinheiro. Exato. É a bom coisa, saber ela disso. vai. É, olha Porque eu aí, ó. também sou microempreendedora. Pois é. É muito comum e a gente não se dá conta que aquele dinheiro que você está retirando da empresa não é seu. É da Aquele empresa. dinheiro ele é da empresa. Né? E aí, assim, para mim foi um ponto muito difícil porque eu atendi em casa. Então, meu salão era em casa por 6 anos. Então, essa separação das contas era muito diferente, era muito difícil, na verdade, né? Mas também tinha o desafio que é, eu estou recebendo as pessoas na minha casa. Eu estou recebendo minha equipe de trabalho na minha casa. Eu estou recebendo fornecedores, clientes. Então, eu deixei de ter uma casa. Eu morava na minha empresa. E aí tudo isso foi mexendo e foi bagunçando. Então, eu acho que essa é uma das dificuldades, é a gente entender que há uma separação, de fato, real. E a gente não vê ali como uma pessoa, mas precisa ser reconhecido como um ente diferente e precisa ser respeitado como tal, para que a gente não só prejudique a empresa, mas para que a gente também não se prejudique nesse processo. Porque quando a gente confunde as coisas, pelo menos no meu caso, e tem a ver com a minha relação com o trabalho como um todo, diferenciar quem sou eu e o que é esse outro, né? Como ela colocou, né, que confundiu, né, o que era pessoa física de jurídica. Então, a primeira coisa que realmente tem que acontecer é essa separação da jurídica. E como era dentro da casa, o que acontece? Realmente existiu essa junção. Essa separação importante dessas contas. E uma coisa muito importante também, o faturamento não é teu lucro. Então, o que está na conta bancária não é teu lucro. O lucro é depois que você paga todas as despesas. E as despesas vêm mensalmente, recorrente. Então, você tem que fazer um negócio chamado DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. Que isso tudo, assim, onde é que a gente vai aprender tudo isso, né? Eu aprendi trabalhando numa empresa e que a gente foi implantando tudo isso e mostra assim, eu estou tendo prejuízo ou lucro? Como é que foi o mês de março? Eu tive prejuízo ou lucro? Como é que vai ser o mês de abril? Vou ter prejuízo ou lucro? Então, isso tudo é muito importante. O que for lucro, né, depois que pagar o imposto de renda, tudo é seu. Mas o que não for é da empresa, porque você ainda vai pagar os impostos, vai pagar os credores, né, colaboradores, despesas. E então, essa diferenciação de que às vezes eu posso faturar muito, mas se a minha empresa ela não der lucro, eu estou tirando o dinheiro da empresa e posso prejudicar a empresa, posso prejudicar a equipe, a sociedade em total, né? Então, essa separação é muito importante. E quando eu falo assim, olha, quando eu empreendo, eu entro de cabeça, só que assim, eu também, né, já fui eu sou só empresa, eu só vou trabalhar. Mas o que eu enxergo hoje em dia, depois que eu fiz um curso, eu também sempre faço cursos, né? Então, eu fiz um curso no Japão, onde um professor explicou que a gente tem que ter o equilíbrio de família, certo? Trabalhar a parte espiritual, saber também trabalhar, claro, né? Mas tem a sociedade. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso. E eu sempre acreditei que a gente tinha que ser sempre trabalho, porque a gente foi criada de uma certa forma que a gente tinha que trabalhar, tinha que ter sucesso, não é isso? Mas a gente tem que saber dosar tudo isso, porque senão a gente vai ficar sem alguma coisa lá na frente. Então, saber dosar tudo isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Mesmo empreendendo, saiba trabalhar todos esses pontos, né? E equilibrar. Acho que o equilíbrio é o sucesso, né? É a fórmula assim, que a gente tem de ter essa leveza que acho que ela citou, né? A gente pode empreender, mas vamos ser leves também, né? E é muito interessante isso, assim, que vocês já estão engajadas aí no mercado desde de muito tempo, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer, que as duas respondessem, se pudessem. Qual a diferença que vocês sentiram nessa trajetória? Depois dos 40 anos, como que isso pesou, como que ficou a expectativa, os resultados, a cabeça, as emoções? Foi uma coisa que gerou deu mais energia para você continuar ou realmente deu aquela coisa, será que é isso que eu quero? Será que, sabe? Tá passando um filme aqui. Então, né? Não sei se foi coincidência por conta da idade / maturidade, mas foi justamente num processo que eu me dei conta que eu já não tinha mais tanto tempo a perder,
né, assim, para ficar investindo no que eu já não acreditava que fazia sentido para mim, né? Então aí veio a minha transição de carreira. A transição de carreira ela pode né, se dar de várias formas. Às vezes a pessoa decide transicionar de carreira porque já não está mais, né, se sentindo tão mexida com aquele nicho e aí resolve mudar. No meu caso foi por um adoecimento mesmo, assim, foi quando caiu a ficha do burnout. Só que o burnout ele veio ali como a cereja do bolo, né? O bolinho já estava todo montado, veio ali só. E o problema não foi o burnout. O burnout, na verdade, ele foi a sinalização, ele foi o aviso, ele foi o grito do corpo. O problema é a forma que eu me relacionava com o trabalho. Então, essa virada de chave, para mim, esse entendimento da maturidade, né, dos 40 é até onde eu posso ir, até onde eu tenho uma tatuagem, só um parênteses, que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade, na época que eu passei para psicologia. E eu esqueço dela muitas vezes, mas é curioso como em momentos específicos eu paro e olho, tá aqui o meu lembrete. E na época que eu fiz, eu não tinha a menor ideia, né, de quantas mudanças eu teria na vida e de quantas vezes eu precisaria lembrar dessa mensagem que está no meu punho, que é um trecho de uma poesia de Vinícius de Moraes, e o trecho que eu escrevi foi: meu tempo é quando. Não tem pergunta, não tem ponto. É só meu tempo é quando. E várias vezes eu me vejo num momento caótico da vida, paro e aí? Meu tempo é quando? Então eu acho que, né, o que houve para mim de mudança nesse entendimento da maturidade foi que aí, meu tempo. E eu no meio disso tudo. E aí foi um processo muito interessante de me reencontrar, de voltar a fazer coisas que eu gostava, que eu nem lembrava mais o que eu gostava. Que eu estava com a cabeça tão voltada para o trabalho e para os problemas e, né, para aquela logística, e quando decidi dar o basta foi nesse sentido, deixa eu me reconhecer, deixa eu me reencontrar e me abrir para o novo, que é tão gostoso. Inspiradora! Ela é uma delícia, né? Eu acho que a pergunta se estende para a Tânia, né? A pergunta foi como é que foi essa virada de chave? É isso? Como foi a diferença, né, dos tempos, porque você trabalha desde muito cedo, né? Sim. Sempre teve essa veia aí O ritmo, né, o ritmo e tudo mais. Aham. E o que mudou depois dos 40, a expectativa e tudo mais? Tá. Assim, o que acho que não muda na gente, vou falar do que não muda, né? É a essência, né, do que você acredita, né? Mas assim, dessa coisa de ser motivada, né? Tanto é que quando eu ia para alguma palestra de motivação, né, meu marido falava assim: mas por que você vai se você é automotivada, né? Então, assim, eu acho que o empreendedor tem isso, né? Essa automotivação, como ela falou, ela não queria parar, porque de uma certa forma a gente gosta tanto que, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que vem depois dos 40, que seja, você fala assim, primeiro a saúde, né? Porque sem saúde, que seja física ou mental, a gente não vai conseguir empreender, não vai conseguir, né, tá bem com a família, né, tá bem com Deus, que seja. Então, acho que o que vem depois dos 40, dos 50, para mim, foi sempre assim, eu quero cuidar de mim. Tanto é que hoje, assim, atualmente eu acordo 5h, 5h10, para estar 5h40 na natação. Foi um esporte que eu me encontrei, eu acho que é uma das coisas assim que ele é um esporte completo, você faz dentro da água, então você não tem tanto impacto. Eu tenho que trabalhar também a parte da academia em função da minha lombar, que sempre senti, mas com a natação isso melhorou muito. Mas você precisa trabalhar a parte da musculatura, porque ela também é vital, é importante, né? Então tem que fazer essa mescla, né? Que seja de musculação com algum outro esporte, né? Então o que eu vejo assim, que a maturidade, e é uma coisa que me marcou muito quando ela falou de leveza, né? Acho que tem que vir essa coisa da leveza. Fazer o que te dá prazer, não fazer nada forçado, né? E assim, na minha vida tudo foi dando certo, assim, eu agradeço sempre muito a Deus, porque sempre foi acontecendo na forma sequência, no momento que eu precisava não ser mais CLT e ter um empreendimento, que foi o momento que eu consegui entrar para os sindicatos, entrar para a Federação das Indústrias, foi justamente nesse período, né, que você sai de CLT e entra para o mercado do empreendedorismo, que você consegue dedicar muito mais. Eu me dedicava enquanto CLT para as associações, mas atualmente, assim, eu vejo que eu consigo ter mais qualidade em associativismo, em trazer voz principalmente para as mulheres, ter representatividade, que eu acho que isso a gente consegue trabalhar políticas públicas, né?
trabalhar o mercado. Então, eu vejo que, assim, quando você começa a passar dessa, como é que chama? 40 a mais, né? Você consegue ter uma visão mais holística das coisas e trabalhar essa coisa, então, das redes, né? Que seja para o seu setor ou para as mulheres, que hoje acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Porque a população hoje, 50% de homens e mulheres. Quando a gente vai para a política, né? Você não vê essa representatividade, né? Feminina dentro, né? Então, tudo isso, e a gente pode, com essas políticas públicas, né? Começar a trabalhar melhor essa representatividade da mulher, o que a gente pode trazer de benefícios, né, para as mulheres. E eu acho que uma das coisas que também acho que vocês já abordaram, que são as mulheres em situação de risco, né, que a gente pode também de vulnerabilidade, que a gente também pode trabalhar, inseri-las no mercado de trabalho, com treinamentos. Então, essas coisas assim, a gente vai querendo trabalhar muito, assim, né? como é que o sindicato agia nesse sentido, né, dessa inclusão das mulheres, mas aí eu acho que ela acabou de responder, né, que é através de capacitação, Capacitação e incluí-las, né? A gente tem um projeto que a gente quer incluir tanto as mulheres que deixaram de trabalhar, né, para poder ser mãe, cuidar dos filhos, e agora os filhos já estão crescidos, né, e elas querem voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, a gente como federação ou sindicato, a gente tem como assim, acho que um braço, né, que seja social, né, de responsabilidade social, capacitação, inseri-las no mercado de trabalho, que já existem outras federações e tem dado muito certo, junto com o Ministério Público. Muito interessante. E como é que essa mulher faz, assim, essa pessoa que está ouvindo a gente agora, para ingressar numa capacitação dessa? Nesse momento, assim, a gente ainda está nessa parte de projetos, né? Certo. Porque o fórum foi instituído na semana passada, né? Tudo muito recente. Tudo muito recente, né? mas a gente quer trabalhar muito essa parte de capacitação. A gente já teve uma prévia, né? Mas a gente quer trabalhar muito isso, capacitação, tanto o SESI, Senai. Então, assim, atualmente, quando a pessoa se pergunta assim, eu quero empreender, o que eu faço? Procure o Sebrae, porque o Sebrae, ele tem as portas abertas, né, para as empreendedoras, eles têm várias também unidades pelo interior. Então, assim, vai lá no Sebrae, porque tudo que você vai fazer tem que ter um plano de negócios, tem que ter pesquisa de mercado, isso tudo ajuda muito no sucesso do empreendimento, desse empreendimento, né? Quando você tem um pouco mais de conhecimento, né, dela aconteceu por uma dor que ela tinha do cabelo, né, da transição que não tinha no mercado, então ela conseguiu inovar, que eu acho que foi inovação. E hoje em dia também existem muitos editais. Então você pode ir atrás de editais, e tem editais para quando você tem no seu contrato social 51% de mulheres, né, no contrato, você consegue ter editais que beneficiam as mulheres. Então, assim, é possível. Então, tem que estar bem antenado e o Sebrae vai trazer tudo isso, que é onde tem todas essas informações também. E o Senai, que seja, Senais, ele faz a parte de ensino, né, da parte técnica, né, que também são outros cursos, né. Então, acho que é possível, através de cursos, né, iniciar o empreendedorismo. Mas, principalmente, eu digo assim, o plano de negócio é importante e a pesquisa de mercado. Agora, Josi, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Nessa tua transição, tu sentiu algo assim que te incomodasse em relação ao etarismo? Quando eu comecei a empreender, eu já era 30 a mais, né? Eu acho que também tem a ver com o nicho de mercado que a gente atua. Por exemplo, o mercado que eu trabalho, que, né, como cabeleireira, terapeuta capilar, muito tempo em pé, muito tempo forçando a coluna. Então, por conta disso, eu mesma já tive esse entendimento de, pera, já não dá mais por conta da idade para eu estar me desprendendo muita energia física para isso. Mas não acredito que com relação às pessoas de ter um preconceito, um julgamento do tipo, tem mais ou menos conhecimento ou mais ou menos poder de atuação, pelo contrário. Porque, né, assim, você tem um tempo de carreira e aquilo, inclusive, te coloca num ponto de notoriedade de... credibilidade no mercado. Né? Então, mas eu entendo que para algumas pessoas que pretendem iniciar no empreendedorismo agora, depois dos 40, elas possam sentir um pouco essa sensação, né, de que há um preconceito, de que há essa diferença de idade e que isso vai ser considerado
possivelmente pelo cliente, pelo mercado ali de trabalho como um todo. Acho que no empreendedorismo nem tanto, no mercado de trabalho eu acredito que mais, né? Sim, Para um sim, CLT, claro, para um serviço claro. público. É essa a questão. Mas existem preconceitos. Sim. Tanto que eu quero, inclusive, agora fazer a pergunta para ti, que tu és de um nicho assim que assim, a gente falou hoje, né, assim, sobre a questão dos homens gostarem mais de beber. E eu também, o meu nicho também é muito masculino, Sim. muito voltado para esse público masculino. Uhum. E geralmente quem empreende, tanto no meu nicho quanto no teu, são homens. Sim. E então quero te Explique fazer. qual é teu nicho, porque, Ah, sim. Para quem não sabe, eu sou. porque o meu nicho, quem tá É. ouvindo a gente não sabe. Pronto, verdade. Então, eu tenho uma tabacaria, né? E quando se fala em tabacaria, já se pensa numa figura masculina. Sim. E eu acho que quando se fala em cerveja, também, né? Já se pensa em homens bebendo, né? Sim. Porque não me conhece também, não conhece a nossa turma aqui que gosta. Mas vamos lá. E tu sofreste, assim, preconceito? Porque eu sofri, eu já fui de outro nicho também. Ah, tá. Já trabalhei com gás, que também é um nicho. Não, assim, né, quando se fala em preconceito, eu não, assim, acho que depende muito da sua postura, de como é que você se comporta, né? Sim. Então, com relação a preconceito, não. Mas o que eu vejo, assim, que quando você está falando primeiro de etarismo, né? Sim. Se você entra no mercado que só tem muitos jovens, e você já tem uma certa 40 a mais, você vai se sentir meio deslocada. E aí, eu acho que tem esse gatilho que, às vezes, é mais da pessoa que tem 40 a mais do que dos jovens enxergarem ela como uma pessoa idosa, que seja, né? Sim. Então, acho que, assim, é muito de você saber se comportar. E não levar em consideração, assim, esse meu mundo é mais de jovens e eu estou fazendo o quê com uma pessoa que tem mais idade? Eu acho que isso aí é uma coisa que você não pode meio que colocar isso como um empecilho, né? Acho que isso tudo é mental. E com relação a você estar no mercado também muito masculino, também eu não coloco isso como sendo, eu sofri preconceito. Acho que o que acontece? A gente precisa, se você está num mundo competitivo, né, e você tem homem e mulher, a mulher ela sempre vai precisar ser melhor. Ela vai ter que sempre se provar que ela é melhor, porque o homem estando lá, fazendo o trabalho dele, ele já está naturalmente assim, né? Ele está lá e tal, é reconhecido. A mulher, para ser reconhecida, ela precisa ser melhor. Então, esse empenho que você tem que de ser melhor é o que te faz, talvez, ser um pouco mais, como ela colocou assim, ser workaholic, né? Vou trabalhar mais para poder provar que eu sou... Isso tudo a gente tem que estar se provando sempre. Então, quando você quer entrar no mundo e você que seja de um muito masculino ou num mundo assim de executivos, você tem que estar sempre se provando que você é melhor. E isso tudo tem um preço. Então, assim, eu sempre, pelo fato de eu ser competitiva, eu sempre quis, né, falar, vou provar que eu não sou sexo frágil, que eu consigo estar no mercado masculino, mas isso tudo tem um preço, porque você sempre tem que estar se provando muito, né? Tem que achar que é melhor, né? Que tem que se destacar e tal. Então, eu acho que o que é pior é o preço que você paga por você querer desbravar, né? Um mundo assim que é meio que ainda é dominado que seja por homens ou por uma faixa etária que você seja mais jovem, de jovens, que você esteja numa faixa etária maior e você se sinta assim, o que eu estou fazendo eu com uma pessoa mais de idade no mundo onde o mercado de trabalho é de jovens. Acho que é mais ou menos isso que acontece. E no mundo machista, né, gente? É um mundo muito machista, porque assim, todo o relato dela, a gente vê assim que ela quer superar, né? Nós mulheres, né? A gente está sempre querendo superar, não por uma competitividade, mas porque a gente sabe que a gente... Porque para a gente ter o nosso espaço, a gente tem que lutar o dobro, né? Porque a gente não quer um lugar de ninguém, a gente quer um lugar que pode ser nosso, mas para isso a gente tem que trabalhar triplamente. Sim, exatamente. Né? E aí quando fala assim, as mulheres estão ganhando mercado, mas aí quando a gente vai olhar pelo outro lado, não é porque a gente é melhor, tem aquela sensibilidade, não. A gente acaba que paga um preço caro para você poder estar, né? Ter o lugar ao sol. E mulheres que muitas vezes são mães, que têm jornada Tripla, tem jornada, né? Então, assim, é um caminho mais difícil, né? Um pouco mais difícil, assim, quando você não tem uma rede de apoio, né? Então, uma assim, coisa que você falou muito importante, a rede é muito importante. Pois Você tem um marido que te dá suporte, é muito bom. Meu marido sempre falou assim, Tânia, você gosta de associações, gosta de eventos, que
acontece geralmente à noite. Nas reuniões de associações não acontecem durante o dia, acontece durante a noite. Como é que uma mãe nova, que seja 30 anos, ela vai participar de uma reunião deixando o filho novo em casa e a reunião acontece que hora? 8 horas da noite. Então, tudo isso também dificulta as mulheres estarem dentro das associações, estar dentro dos sindicatos. Então, isso também são coisas que têm que ser repensadas, né? Exatamente. Sim, Mas vocês acham que, de alguma forma, está mudando um pouco, assim? Vocês acham mesmo que a mulherada está ocupando esse espaço no mercado de trabalho? Acredito que sim. Assim, eu vi uma última reportagem que as mulheres, acho que da Nike, né? Aham. Ela é 55 mais ou 60 mais, ela está sendo contratada para ser CEO. Olha que Então, isso é uma legal. quebra de paradigma muito grande, né? Isso nos dá esperança. Esperança. Que bacana, que Abre lindo, né? portas, Que né? lindo. Abre portas, assim, porque existem muitas mulheres que, por conta do cenário em que vivia, da forma como ela construiu a sua vida, elas ficaram fora desse mercado, né? Elas ficaram fora e aí tiveram que, pelas circunstâncias, que recomeçar. Então, assim, é muito difícil para uma mulher, depois dos 40, conseguir alguma coisa por mérito, né? Então, ela vai ter que, normalmente, ela já tem que se esforçar muito, imagina nesse sentido. Né? Então, isso, de uma certa forma, é um impulso, né, para essas mulheres que vivem essa situação. Não é isso? Mas só quero dizer que mulher de 40 pode mais. Mulher de 40 pode mais. Podemos muito mais. Gente, assim, eu chego sempre nesse horário, eu fico super triste, porque eu acho que a gente tem sempre muita coisa para falar, e a gente quer falar, e a gente quer ouvir, a gente quer aprender, a gente quer entender, a gente quer trocar as nossas sensações, né? Sim. Mas aí a gente chega naquela hora do... Acabou. Mas eu Nossa, quero... foi muito rápido. Mas foi rápido. Rápido. Passou Tanta assim coisa que a voando. gente poderia falar, né? Mas aí eu vou abrir agora para as nossas considerações finais, né? Para a gente falar o que a gente quiser, para a gente dar o nosso recado, para quem está nos ouvindo, né? É isso, mais uma vez, muito obrigada a todas vocês aqui. E foi, como os outros programas, uma alegria participar e aprender e ter essas informações tão importantes a respeito dessa área da nossa vida, né? Essa carreira aos 40, os desafios que a gente enfrenta nisso, porque como mãe, mulher e tudo mais, a gente precisa estar sempre se inovando e cuidando principalmente da nossa mente, né, em relação a isso. É um prazer, uma alegria, foi um prazer, é uma alegria e esperamos aí mais um episódio. Pois é, gente, a gente se despede aqui. Pena que passou assim muito rápido, porque essas duas mulheres assim potentíssimas tinha muito para falar, né, ainda, né? E quem sabe assim no próximo programa eu espero que a gente dê continuidade a esse assunto, que é um assunto muito importante, principalmente para vocês, mulheres. Não desistam dos sonhos, quer empreender, vai lá, vai fundo. Sigam as dicas aqui, né, das meninas, que são grandes empreendedoras. E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a tua presença, Tânia. Maravilhosa. Quero também agradecer a presença aqui da Josi, minha amiga, aí, que me deu muita força, que me falou muita coisa. Eu escutei e disse assim, nossa, ela sabe o que diz. E é isso, gente. Então, vou passar a palavra aqui primeiro para Josi e depois para Tânia para a gente encerrar. Abraço grande aí para todos. Gente, estou muito feliz em ter participado dessa roda de conversa com vocês. Ansiosa para novos convites. Muito gostoso. Espero que, de fato, a gente possa conversar mais sobre esse assunto várias vezes, compartilhar com outras mulheres também. E aí, se eu posso dar uma sugestão para quem está começando, para quem está recomeçando, é o entendimento de que você não está recomeçando do zero, né? Às vezes a gente fala, vai começar do zero, não. A gente tem toda uma trajetória e sejam as escolhas certas ou ditas erradas que a gente tomou na vida, todas elas trouxeram a gente para o estado que a gente está e a gente tem, né, caminho suficiente, né, estrada o suficiente para caminhar. Então, se permitir, se ouvir, se conhecer, façam terapia, por favor, é transformador. Estou puxando sardinha pro meu lado, mas... E é isso.
Então, quero agradecer, e uma coisa que me surpreendeu muito, né, foi o cenário. Então, assim, vocês fizeram com muito cuidado, como assim, a gente vê que tudo isso é muita dedicação, muito cuidado, que acho que as mulheres têm isso, né? Então, é um cenário diferente. Eu fiquei surpresa com o nível, né, que vocês tiveram de escolha de tudo, do cenário. Agradeço muito estar aqui presente e parabéns. Muito Espero obrigada, que Tânia. assim, o que é mais difícil, né, em qualquer empreendimento como é o que vocês estão fazendo, é a perpetuidade. E espero que vocês tenham esse apoio, né, que é necessário dos institutos, dos órgãos e das empresas, para que vocês possam continuar, que é um trabalho muito legal. Vocês estão sendo verdadeiras empreendedoras, inovadoras, né, aqui no Maranhão, que seja aqui no Brasil. Então, eu desejo muito sucesso. Isso tudo só foi possível, né, porque elas inovaram e tiveram, sabe o quê? Muita coragem. Então, às vezes, falta só essa coragem, elas tiveram. Então, acho que o grande aprendizado não somos nós, não, são elas. Então, parabéns. Parabéns por tudo que vocês fizeram. E, assim, para mim também foi uma tarde gratificante estar aqui. E legal. espero que vocês realmente, eu veja vocês alavancando e brilhando aí pelo mundo afora. Obrigada, Muito Tânia. obrigada, Tânia. Olha a ideia Muito dessa moça aqui, ó. Mas assim, sem vocês nada seria possível também, né? Mas ela pensou E direitinho. vocês assim, cada compraram a uma. ideia, isso tudo é Isso. rede, apoio, né? Rede. Parabéns, rede. é muito bonito. Estou muito emocionada. Ai, então. Escutar isso dessa moça bem aqui. Eu Né? fiquei até com Eu tô vergonha. tentando encerrar, mas eu tô esperando assim, a humildade voltar pro corpo, porque agora eu fiquei convencida. Não, mas eu acho que assim, muita tecnologia aqui envolvida, uma equipe grande, né? Então, parabéns. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada mesmo pela presença. Obrigada, Josi. Olha, sem vocês, assim, sem as meninas também, né? Sem todo mundo que está aqui, não seria possível, né? E muito obrigada também, né, para quem está nos vendo, nos ouvindo. E até o próximo episódio do podcast 40 Pode Mais. Uhul.